Bom, na verdade, eu nunca pensei em migrar. Minha vontade era migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro, que eu adoro. Essa era o meu goal, né? Mas aí eu já tinha vindo para Nova York várias vezes. Acho que a primeira vez que eu vim eu tinha uns 13 anos, programas de intercâmbio, que iam para vários países. Essa última vez que eu vim visitar uma amiga, aí ela me apresentou meu ex-marido, e aí ficou aquele namoro de vai e vem, né, de Brasil e tal, mas não durou muito tempo, porque aí a gente tinha que legalizar o meu status, e aí meio que empurrou para um casamento. Assim, eu morava no Pacaembu, eu já tinha minha casa própria, era sócia de clube, porque você tem uma vida social mais agitada. Pelo menos agora sim, até que eu tenho uma vida social aqui, mas no começo tudo é adaptação, você fica meio perdida também, você, né? Uhum. Até você fazer as amizades, você fica assim, americana, ai não sei, tal. E uma coisa é você imigrar, outra coisa é você vir como turista, é uma super diferença, né? Que não vai, conhecer Nova York. Porque uma coisa eu vou falar assim que eu acho importante, quantas coisas que eu não fiz depois dos 50 anos. Aprender a dirigir de novo, aprender a dirigir em outro país, tanta coisa, a gente às vezes acha que não é capaz, mas a gente é. Mas Nova York tem fase, assim, no começo eu falava, eu me achava assim estranho no ninho. Hoje em dia eu já vejo assim, nossa, eu amo o fall, eu amo o verão, eu amo as praias, né? Até as praias no Hampton, até praia em Coney Island, eu já levei meus filhos. Eu acho que recomeçar é sempre bom. Te dá uma vida nova, te dá esperança, te dá challenges, coisas que você achava que não era capaz. E aí você, quando você vê que você é capaz, te dá uma revivida, entendeu? Sua história de vida importa. Bem-vindos a mais um episódio do Imigrou. Hoje nós estamos com uma convidada super engajada com a comunidade brasileira e a comunidade empreendedora, Brasil e Estados Unidos. É Carla Grebe. Ela mora em Nova York há mais de 20 anos. Aqui ela foi mãe, dois filhos gêmeos, Frederico e Valentina. Enfim, é uma quase, podemos falar, New Yorker, né, Carla? E ela é fundadora da Net Strategies New York City, uma empresa focada em conexões, network e consultoria para negócios, para crescer negócios aqui nos Estados Unidos. Uma empresa focada em conexões e consultorias para quem quer expandir seus negócios, seus projetos, a sua causa aqui em Nova York. Você deve conhecer, você vai gostar desse papo. Muito obrigada, Carla, por participar conosco, por vir dividir o seu conhecimento e a sua história. Adorei o convite, eu tô super honrada, obrigada. Carla, vamos começar por qual foi o seu momento imigrou? Quando, por que aconteceu Nova York na sua trajetória? Bom, na verdade, eu nunca pensei em migrar. Minha vontade era migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro, que eu adoro. Essa era minha, o meu goal. Né, mas aí eu já tinha vindo para Nova York várias vezes, acho que a primeira vez que eu vim eu tinha uns 13 anos, programas de intercâmbio, que iam para vários países, para passear e tal, e a última vez que eu vim, essa última vez que eu vim, visitar uma amiga, aí ela me apresentou meu ex-marido, e aí ficou aquele namoro de vai e vem, né, de Brasil e tal, mas não durou muito tempo, porque aí a gente tinha que legalizar o meu status, e aí meio que empurrou para um casamento, né. Então eu que sempre quis ficar com tudo em ordem para poder ficar tranquila, inclusive o meu green card saiu na época eu passei o September 11 aqui, foi quando eu cheguei, na verdade, um pouquinho antes do September 11, que eu não sabia nem, sabe, que todo mundo tem aquele momento que não sabe onde é downtown e uptown, né, em Manhattan, se perde. Então eu não sabia para onde estava a fumaça, assim, do September 11 e tal. E aí o green card, tipo, demorou um tempão, porque era complicado, né, botaram um monte de regras novas e não sei o quê, e aí eu acabou demorando, mas eu sempre tive aquela aflição de não ficar presa, né, como você fica. Então eu pedi, assim, 3 ou 4 parols para poder viajar, porque meu ex-marido viajava muito pra Europa e tal, para o Brasil a negócio, nessa época eu ia junto, e meio que abdiquei do meu business no Brasil para vir, pra morar, e assim foi assim que começou. Bom, aí o choque cultural é quando você tem que também fazer todo esse processo, né, de green card, tem entrevista, tem aquelas coisas, você nunca imaginei que eu tivesse que passar por isso, mas você tem, porque aí vem o casamento, né, porque você tem que ter seus documentos para poder ficar, para poder trabalhar, para poder viajar.
E aí você tem começa assim, não tem aquelas mordomias que você tinha no Brasil. Então aí Uhum. esse foi o primeiro choque cultural, né, não tem mais ninguém te servindo, não tem ninguém facilitando. Nova York é uma cidade que você também não anda muito de carro, Manhattan, então aquela coisa do subway, que na minha época no Brasil o subway era horrível, quer dizer, nem sei se acho que nem tinha subway no São Paulo ainda. Então assim, é uma série de adaptação. Aí quando você começa essa adaptação mais do dia a dia, que eu acho que cai a ficha, né, e Uhum. migrei. Exatamente, a realidade do que é a América. Mas Carla, só pra gente, só por curiosidade, que como era o seu padrão de vida no Brasil, antes de você imigrar para os Estados Unidos? É um padrão de vida, assim, normal de São Paulo, né, de classe média alta, mais ou menos, não sei se eu posso dizer isso, mas, assim, eu, morava no Pacaembu, eu já tinha minha casa própria, né, era sócia de clube, porque você tem uma vida social mais agitada, pelo menos agora sim, até que eu tenho uma vida social aqui, mas no começo tudo é adaptação, você fica meio perdida também, você, né, até Uhum. você fazer as amizades, você fica assim, americano, ai não sei, né. E o inglês tem que melhorar, e tudo isso. E assim, no Brasil eu tinha minha empresa também, eu era bem independente, então eu passei de ser totalmente independente para ser dependente, porque quando eu vim para cá eu já tinha 38 anos, mais ou menos essa faixa. Então eu já tinha uma vida consolidada no Brasil, né, profissionalmente, tudo isso. O que faltava mesmo era ter meus filhos, que aí isso sim E o foi o romance? momento imigrou, foi o momento, assim, acho que mudou minha vida, me mudou como pessoa. Ô Carla, e sim, você fez uma imigração já numa idade, assim, adulta, madura, né. Você encontrou o que você planejava ou ainda foi, assim, algo, que no susto você teve momentos que você falou: "Ai, que eu fiz?". Não, já teve muitos momentos que eu fiz, e justamente quando você está mais velha, é mais difícil, né, uma mudança, porque O você já tem todas recomeço. aquelas coisas enraizadas e tal, e uma coisa é você imigrar, outra coisa é você vir como turista, é uma super diferença, né, que não fala: "Ai, pois Nova York". Não, e outra coisa também que cai mais a ficha, que eu falei de ser mãe, que você começa a participar mais da sociedade americana mesmo, quando seus filhos vão para a escola, que aí você tem que conviver. E aí também eu comecei a me engajar mais, porque eu sempre fui class parent, sempre, de 2, né, porque se eu fazia para um, fazia para o outro, então assim, e cada, field trip eu ia 2 vezes em tudo que era lugar, e não sei o quê. Então assim, aí que você começa a participar, que é outro tipo, outro choque, porque não é choque, é outra realidade, É um né, porque aprendizado você tem mesmo, que né. começar exatamente, você tem que começar tudo de novo, Uhum. né, por exemplo, até ter as crianças, porque eu imaginei que eu ia ter filhos lá no Albert Einstein, com aquele quarto anexo, que os Sim. amigos vão fumar charuto, tomar champanhe, e chegar aqui eu queria um quarto, tipo, eu falei: "Não, de frente para o Central Park", briguei com meu marido, tem aquela coisa, eu não sabia que você tinha que só escolhe o quarto depois que você tiver o parto, aquela confusão, né. Aí, tanto que quando eu fiz enxovalzinho no Brasil, não sei o quê, então quando eu fui para o hospital, que foi no Monte Sinai, fui com aquela mala, com aquele lençolzinho que dobra, com as roupinhas dentro, não sei o quê. E aí você vai fazer os testes, né. Mas aí, por exemplo, aí a hora que eu fui, chegou aquela enfermeira com um hambúrguer na mão e um copinho com minha urina na outra mão para fazer o teste. Eu: "Gente, what the hell is that?", né. Aí ela tropeçou na minha mala e falou: "Onde você pensa que você vai, para Bahamas? Você só veio ter um filho". E eu: "Ai, meu Deus", né. Daí eu falei assim: "Não, mas eu quero um quarto de vista para o Central Park". Bom, chegou lá o quarto, tem que eu fiz uma lista para os meus: "Olha, não esquece do quarto, não esquece da malinha, não esquece da champanhe, não esquece não sei o que lá", que nem podia champanhe no quarto. E aí, quando eu fui para o quarto, eu olhei e falei: "Gente, mas cadê o Central Park?". A janela era tão suja que não dava para você Ver. ver o Central Park, né. Então, assim, aquela confusão. E apesar disso eu levei champanhe, pus os lacinhos com copinho, aí todo mundo: "Gente". Aquelas little things Aí brasileiras, todo mundo né. assim: "Não pode", eu falei: "Bom, agora já foi, já todo mundo já bebeu", quis que as crianças ficarem comigo, porque eu queria pôr as roupinhas, então nem deixei meus filhos no berçário, falei: "Bom, já que eu vou ter que fazer tudo mesmo, então Vou começar vou já. começar já". Inclusive a minha mãe na época falou: "Não", eu falei: "Não vou ter filho no Brasil, porque com certeza, justamente eu vou ter filho cheio de mordomia, e depois eu vou ter que encarar uma realidade assim, tipo um choque maior vindo com as crianças, então é melhor que já nasça aqui, já acostuma aqui, já vê como que é". E a minha mãe na época assim: "Então eu vou e vou levar uma enfermeira", eu: "Mãe, a enfermeira vai dormir aonde? Não tem lugar", entendeu? Espaço.
Então, assim, foi o segundo choque de realidade. Uhum. E Carla, você precisou fazer coisas aqui que lá no Brasil você nunca imaginou que você precisaria? Situações assim que você falou: "Ai meu Deus do céu, que é isso na minha Assim, vida?". gente, é assim, é meio assim de falar, mas tipo assim, o que que é? Fazer faxina para mim, para minha casa, porque, por exemplo, eu não fazia faxina, então assim, aquele dia você não tem faxineira todo dia aqui. Eu falo que nem precisava, porque o apartamento era super pequeno quando eu casei. E aí, uma eu estava assim um dia limpando privada, literalmente, que eu nem aí eu falei assim: "Gente, eu estudei tanto, fiz isso tanto, tô aqui limpando a privada", mas é assim, você depois se acostuma, é coisa que você tem que fazer, porque assim, se você gosta de uma casa limpa, você tem Vai que ter que pôr a mão na tem amor, tanto que massa. quando eu voltava para o Brasil, a minha faxineira queria me matar lá, né, porque eu falei assim: "Não, agora eu faço faxina, então agora eu sei, você não limpou aqui, você não limpou aqui", você passava o dedo, então ela falou: "Ai, lá já chegou você com esse dedinho", Americanizou. falou assim: "Já cheguei você com esse dedinho", né. Tem toda essa questão de adaptação, mas também tem as coisas boas que a gente acaba descobrindo ao longo do tempo. Talvez demore mais um pouco a gente descobrir as boas coisas para algumas pessoas. Como foi você? Qual foi assim a coisa boa de estar morando em Nova York e que rapidamente você já percebeu? Bom, a primeira coisa que é básico de todo mundo é a segurança, né, que você tem mais segurança e tal. Mas eu também estranhava muito, assim, o comportamento das pessoas, achava todo mundo meio agressivo, não sei o que e tal. Mas uma coisa boa, na verdade, de Manhattan, que hoje em dia realmente Manhattan é uma ilha, e hoje em dia eu ando na rua, acabo conhecendo, encontrando um monte de gente, ou da escola, ou disso, daquilo, porque, né, os lugares que você frequenta, mas também depois de tanto tempo você começa a conhecer gente, mas na época eu achava, assim, uma delícia você estar incógnita, sabe, em tudo que é Uhum. lugar. Você podia ir numa loja, ninguém te conhecia, você ia não sei o quê, ninguém te conhecia, aí você podia ir no supermercado de pijama, ninguém vai saber quem você era. E uma parte boa, assim, que como tem milhões de culturas misturadas, por exemplo, se eu ia no supermercado, que era embaixo do meu prédio, de pijama, chegava alguém e falava: "Nossa, que roupa linda, ó, que não sei o quê", então assim, descobri que tem gosto para tudo, gosto para todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode ser lindo, todo mundo pode ser tudo, porque sempre vai ter alguém para te elogiar. Então essa coisa que eu achava legal aqui no começo, você passa sempre alguém te elogiava na rua, por qualquer não importava o jeito que você tivesse, sempre ia ter alguém que ia ter um gosto, Um que acha olhar que para é um você que olhar para você, agrada aquela ia ter um coisa. olhar para você. Então assim, a liberdade de você andar e receber elogios diferentes, e você andar do jeito que você quer, né, sem ter aquela obrigação de estar bem, estar mal, tá vestida, mal vestida, não sei o quê, e ter essa aí eu achei maravilhoso, adorei na época. Liberdade. É, a liberdade total, né, de Pela expressão, de segurança tudo. e por ninguém tem muito É, tempo e liberdade de nem olha muito. expressão, por exemplo, um dia eu passei aquelas coisas também, o calor aqui eu não estava acostumada, outro momento cai a ficha, o calor aqui, eu achei um calor super que assim, não parecia que o calor não combinava com Nova York. Hoje em dia, claro, eu amo o verão aqui, mas naquela época porque na época Nova York para mim era um lugar que você vinha de casaco de pele, não era assim. Aí uma vez eu saí e estava esse calor insuportável, eu falava: "Gente, o que que é isso?". Eu passei, tinha um lugar lá, corte de cabelo por $20. E eu tinha marcado meu casamento para daqui, sei lá, acho que daqui de uma semana para frente, que também foi só no City Hall, não teve festa, teve e também isso aí foi ótimo, porque eu já tinha casado antes, na época paulista, com festa para 1000 pessoas, então casar ali no City Hall, fazer um almoço só para os padrinhos foi ótimo. E aí eu passei num lugar lá e vi que é um maior calor, acho que eu casei em junho, falei, tinha lá, corte de cabelo por $20, fui lá, cortei meu cabelo, que era super comprido, assim, Joãozinho, curtinho. Joãozinho, você tá falando Tipo, Chanel. não, 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 Joãozinho mesmo. mesmo, Ai, meu curtinho Deus. mesmo. Aí eu lembro que Antes do eu lembro que casamento? tinha uma modelo que morava no meu prédio, aí ela falou assim: "Ah, mas cabelo cresce, né, que bom", tipo assim, horrível, né. Aí eu fui numa festa, o meu "Ah, você quer botar um cap?", tipo assim. Aí casei com aquele cabelo curto, a minha foto assim, com o buquê na cara, mas aquelas coisas, né, você se sente tão assim que você quer dar uma pirada no Uma visual e pirada, em tudo. exatamente. Você quer eu quero também esse É. estilo, eu tenho que achar um estilo. Carla, você falou dessa questão da adaptação e até de circular em ambientes mais americanizados, como no caso do ambiente escolar dos seus filhos. Qual foi a parte da cultura americana mesmo que mais chamou sua atenção, que você gostou de fazer parte? Falou: "Ai, isso aqui eu não conhecia, mas me faz bem". É assim, tipo, por exemplo, coisas que eu sempre achava um absurdo, festa de criança. Gente, a festa de aniversário de 1 ano dos meus filhos, 2 anos, tinha assim, champanhe, tinha não sei o quê, tinha milhões de gente.
Aí meus vizinhos chegavam americanos assim: "Nossa, mas você conhe de onde você conhece tanta gente?", né, e eu achava que eu não conhecia ninguém comparando com o do Brasil. E festa, assim, que eu fiz uma vez uma festa para as crianças no Victoria Gardens, no Central Park, que eu sempre fui assim, era o primeiro dia que abria, então não tinha ninguém, não tinha nenhuma festa, todo mundo achava que eu tinha alugado o Victoria Gardens inteiro para mim. Mas eu levei o tapete de casa, levei não sei o quê, mandei servir champanhe em Vila Horário. Aí as mães da escola ficavam super felizes, assim, tipo: "Nossa, champanhe às 11 da manhã era tudo que eu precisava", porque realmente você fica é um estresse, você realmente tem que ficar, pelo menos eu que optei ser mãe, porque como eu já era realizada profissionalmente, falei: "Não, quando eu ti", e a minha mãe sempre trabalhou, então eu falei: "Não, quando eu tiver filho eu quero ficar 24/7, porque eu acho que ter filho é muita responsabilidade e acho que até hoje não me arrependo nada", apesar que, claro, deu um gap na minha vida profissional e na minha independência, eu passei a ser dependente, que é uma coisa horrível, para falar a verdade, mas assim, foi muito bom. Eu acho que os primeiros anos da criança, aqueles anos eu vejo o reflexo neles hoje, coisinhas que eu ensinei pequenininho, que hoje eu vejo eles se comportando assim, que absorveram, que eu acho super importante. Mas, por exemplo, daí dessas festas, eu achava um absurdo servir champanhe em copo de plástico, por exemplo. Hoje em dia, é claro que é certo, porque você não vai numa festa de criança, quebra um vidro, uma criança corta o dedo, olha o problema. Eu Então vou tem confessar que é, eu pensei que é. você ia falar que é bebida em aniversário de criança no Não, mas Brasil, você tá falando o contrário. não, mas pode até depois das 11 horas da manhã, acho que em Nova Iorque, no brunch, você vai tomar brunch que é mimosa, acho que só pode ser Uhum, depois das 11h30, um negócio assim. Mas assim, coisas assim, né, copo de plástico, copo não sei o quê, tem umas claro, é muito melhor, é muito mais prático, né, então você vai desfazendo, que eu falei, eu já era mais velha e fazia eventos, fazia não sei o quê, mas com o tempo você vai se desfazendo dessas coisas, vai ficando uma pessoa muito mais prática e muito mais razoável, né, porque é óbvio, que nem eu falei assim, é óbvio que copo de plástico, festa de criança é muito mais adequado, ou sim. pratinho de papel, ou não sei o quê. Daí eu achava uns absurdos também, tinha aquelas toalhas bonitas, aí tu não pegava a toalha, acabava a festa, jogava tudo no lixo, eu: "Não, meu Deus, vamos guardar, não sei o quê". Então assim, é a coisa do descartável, que na Uhum. verdade é prático. E agora você já está totalmente acostumada com essa Totalmente praticidade adaptada, e um monte de coisa americana. que eu achava que não fazia senso, que era assim, não tinha nada a ver, hoje eu acho que tem o maior senso, assim, tem tudo Uhum. a ver. E quando E você ajuda, né, a volta sua vida no dia a dia. com certeza, principalmente quem não tem ajuda É. humana, né, como não tem serviço aqui tanto, né. Carla, e quando você volta para o Brasil, você sente falta das coisas daqui? Você viveu esse momento, assim, de: "Meu Deus, o Brasil não é mais minha casa, mas os Estados Unidos ainda não é totalmente a minha casa ainda", esse vácuo? É aquela coisa, tem a parte da segurança, óbvio que é o principal, porque eu já fui assaltada grávida. Quando eu estava grávida, eu mandei fazer meu enxovalzinho na Daslo, que nem existe mais, e eu saí, tinha um relógio Cartier que meu marido tinha me dado de presente, aí eu saí de lá, o cara botou um revólver e eu: "Não, vamos buzinar", minha amiga falou: "Não, pelo amor de Deus", arrancou meu relógio, deu para o cara, e aí eu fiz assim, tô grávida de 7 meses, fiquei 6 anos tentando engravidar. Aí eu falei assim: "Não, eu tô grávida". Imagina, o cara pegou o revólver e apontou pra minha barriga. Então, assim, na hora, quando você tá grávida, você está mais relax, mas quando eu voltei com as crianças, bebê com um carrinho atrás, eu dirigindo, me deu um certo pânico, entendeu. Com certeza, Então, porque vem realmente, essa essas memória. coisas não que não aconteça assaltos aqui, essas coisas, mas eu nunca fui assaltada aqui e no Brasil várias vezes, né. Mas com as crianças, claro, foi essa bem mais traumático, né. Ô Carla, e voltando um pouquinho no começo da sua adaptação, você em São Paulo, com certeza, você dirigia, tinha carro, tudo. Aqui você teve que ficar sem carro algum período? Nossa, eu fiquei milhões de anos sem carro, tipo 18 anos sem E carro. como foi isso para Pô, você? é assim, eu gostava para viajar, mas eu não entendia, porque primeiro assim, para ter carro em Manhattan era super caro, porque as Uhum, garagens são caras, ou para estacionar, não sei o quê. E hoje em dia eu tenho carro, eu vejo quantas multas que eu levo, né, tipo assim, cada vez mais. Então assim, tipo, não compensava, você tinha que ter carro no alugar carro para viajar, né. Aí você tinha que ter uma coisa que eu nunca fui, e normalmente o brasileiro não é, fazer as coisas com antecedência. Então você sabe que vai ter o feriado, tal, Labor Day, você já aluga o carro antes, não sei o quê. Nunca fazia, aí o que que acontecia? Eu chegava lá, não tinha carro, na hora que você queria alugar não tinha carro.
Então, assim, e todos os seus amigos também não tinham carro, que você conhecia na época. Eu falei: "Bom, e aí é complicado". E além do que eu passei, nem tirei, assim, eu tirei o permit, nunca tirei a drive license. Aí depois, quando eu mudei para Riverdale, né, aqui logo saindo de Manhattan, 2 anos eu morei lá sem carro, porque tem Subway, tem Metronorte, e levava e voltava as crianças para escola. Daí eu estava levando uma vez minha filha na fazer equitação, convidei uma amiga, e a gente foi para equitação. Falou assim: "Nossa, mas é muito longe", né. Eu estava andando, porque você é acostumada a andar, então andava quilômetros, andava, até que uma vez eu fui ver o carro, o cara falou: "Olha, aqui você está no Bronx, você precisa ter carro", tipo assim, hello, né, você tá. E Uhum. aí só 2 anos depois que eu mudei para lá que eu fui ter carro, porque as crianças também com negócio de esporte começou. Outra coisa que eu acho muito legal aqui, essa coisa do esporte, não que eu não tivesse esporte no Brasil, mas a coisa da competição, que é muito Sim. mais, não é que não é levado a sério no Brasil, mas aqui é levado a sério Interescolar, para todo mundo. Então, intermunicipal, assim, é uma liga então, mesmo. elas começaram a passar de minha filha na equitação, um monte de campeonato equestre, meu filho no soccer e no beisebol. Então, aí comecei depois a ter carro, porque aí eram coisas maiores para levar, todos os equipamentos, todos, né, aí Uhum. só depois que eu fui ter carro e só depois que eu fui tirar a drive license. Porque uma coisa eu vou falar, assim, que eu acho importante, quantas coisas que eu não fiz depois dos 50 anos. Aprender a dirigir de novo, aprender a dirigir em outro país, aprender a apply para college, apply para isso, tanta coisa, a gente às vezes acha que não é capaz, mas a gente é. Ah, nós vamos falar disso, com Porque certeza. demora, né, uma adaptação não acontece assim do dia para a noite, porque vão aparecendo as coisas novas da vida. Por exemplo, eu quando entrei na faculdade, meus pais nem sabiam que faculdade que eu ia. Eu fiz FAAP, prestei no meio do ano, que eu falei: "Acho que é mais fácil de entrar", e realmente era. Aí passei, tranquei a matrícula, comecei no outro ano, eu fiz, comunicação social com especialização em relações públicas e cerimonial, né, por isso que eu reparo num monte de detalhe que as pessoas Detalhes. hoje em dia não ligam Meu muito, Deus, mas eu tô aqui já de olho qualquer pensando o lugar que que eu que vou, é eles o falam: a qual é o "Ai, fora que eu tô aquilo". dando Ou não, aqui. tipo assim, um convite, que o americano sempre tem aquela coisa também de mandar o cartãozinho para agradecer, não sei o quê, mas eu falo, às vezes um evento, mandar uma carta convite mais formal, um negócio assim. Então, assim, eu me especializei nisso na época. Uhum. Então, assim, mas é completamente diferente. Aqui a criança nasce e já fala: "Ai, tem que ir para o college", né, é um puta estresse, e na minha opinião, um estresse desnecessário, pelo menos no meu caso foi. Eu acabei me achando que estava tudo certo, né, porque meu ex tinha vindo com scholarship para fazer soccer, eles estavam numa escola que é charter school, que o marketing da escola, todo mundo vai para a college, já tinha os advisors, eu achei: "Bom, tá tranquilo". Quando eu vi nos últimos 10 minutos que nos 45 do segundo tempo, que não ia ser bem os colleges que eu queria, né, o meu ex não queria pagar tanto, e a escola, para eles, qualquer college você vê. Aí eu tive que step com os 2 E falou: pés "Eu vou e resolver". resolver todo o processo, inclusive não só isso, mas aí você tem que se aí a parte boa de você não ser totalmente americanizada, porque eu não achava que, assim, ir para Ivy League, não sei o que, era a coisa mais importante. Principalmente por causa do meu divórcio, eu achava que era importante eles estarem num lugar que realmente eles gostassem, realmente eles fossem felizes, tipo no caso do meu filho, um lugar que tenha um Division One Soccer Team, que tenha um uma atmosfera esportista, né, que não seja tão competitiva. Então, assim, ele está no Boston College, foi ótimo. Minha filha não estava pronta, e no último minuto eu falei: "Não, não existe gap year", porque eu acho que gap year a criança vai ficar, meio sem nada para fazer, meio perdida, então tem que fazer alguma coisa. Mas aí, então, ela foi um ano para a Europa, na faculdade que ela entrou, então foi ótimo, assim, né, Uhum. tipo, mas assim, é uma pressão muito grande que você fica sofrendo. Ainda mais você como imigrante, você fala: ai meu Deus, Porque não eu sabe os eu vou ter que caminhos fazer certo, é isso", uma e coisa aí quando você vê, nova. eu acho que isso é muito assim, também da pessoa, o caminho você acha, entendeu, e você acha o caminho que é melhor para você. Uhum. Ô Carla, e quando você chegou aqui, é claro que é outra comunidade brasileira, né, outro contexto, porque já tem bastante tempo que você está estabelecida em Nova York, mas você teve pessoas àquela época que foram, de certa forma, sua rede de apoio ou não? Olha, não tive, porque o meu ex-marido na época, ele não era muito envolvido, como não é até hoje, na comunidade brasileira, porque ele sempre estudou em colégio americano no Brasil.
depois veio para a faculdade americana, depois já começou a trabalhar nos Estados Unidos e tal. Então, assim, acho que ele tinha, tipo, 2 casais de amigos brasileiros. E eu sentia maior falta, falava: "Gente, cadê minha turma, né?". E Uhum. aí depois, acho que mais só depois do meu divórcio, quer dizer, com as crianças, claro, aí tinha muito amigos brasileiros que você vai conhece no playground, você conhece não sei o quê, aí vai fazendo aquela turma, mas também tem aquela coisa das pessoas, as pessoas vêm, ficam um tempo e vão embora, né, ficam um tempo e vão embora. Aí era assim, É transitório. as pessoas tinham filho e ia embora para o Brasil, ou tinha filho, mudava para upstate, e eu não queria, ou para upstate ou para fora de Nova York, suburbs, eu não queria, eu falava: "Bom, se eu vim morar em Nova York, eu quero morar em New York City, ou então vou mudar para uma fazenda no Texas, não vou ficar no meio do caminho". Mas aí, tinha que trabalhar, o business era aqui, e aí fui ficando, praticamente foram 18 anos ou 20 anos, 18 anos de Nova York, New York City. Então aí depois, principalmente depois do meu divórcio, que eu comecei meio a achar minha turma de brasileiros, que agora tem um monte de gente de todas as áreas, de todos Aí os estados. recuperou Recuperei com o tempo, juros e correção monetária, né. recuperei o tempo perdido. Carla, e o que na cultura americana você mais gosta? Porque você já conhece bem, né, criou seus filhos aqui, mora aqui há mais de 20 anos. O que na cultura americana nós brasileiros não temos e que aqui você aprendeu e você gosta? Não, assim, é o envolvimento da, por exemplo, em Nova York é o envolvimento em tudo, nas artes, essa coisa de frequentar mais museu, eh, de estar mais inteirado com a escola, com tudo que acontece. Mas, assim, no Brasil essas coisas também acho que evoluíam um pouco. Antigamente não tinha tanta, galeria de arte, tanta exposição, tantos eventos que nem tem, né. É porque Nova York também, né, Mas Nova York é tudo acontece. destinado a isso. Nova York é muito difícil de você falar, porque Nova York, assim, é um centro do mundo. Então Uhum. isso eu sempre sentia. Ah, posso estar enfiada no apartamento no inverno lá em cima, mas eu sei que o mundo está acontecendo à minha volta. Então, assim, você não se sente tão, sozinha no mundo, né, E tão essa parte do abandonada. inverno, para quem tinha como goal, como você disse, morar no Rio de Janeiro, pegar, por exemplo, esse ano foram praticamente 6 meses de inverno, foi um inverno bem longo e rigoroso. Como foi essa parte para você? Eu acho assim, o inverno eu sempre gostei no começo, né, mas depois que você tem filho, e tem que pôr casaquinho, e isso, e gorrinho, e luvinha, e perder a luvinha, e não sei o quê, ir para o esporte, trocar de roupa, pá-pá-pá, com criança o inverno virou uma coisa assim: "Meu Deus, socorro, né, o que Uhum. eu estou fazendo aqui?". E ter Eu que sonhava com ocupá-los as crianças durante o na inverno praia, também, né, né? e não sei o quê. E aí eu fui mudando, né, de começar a gostar, óbvio, mais do verão e menos do inverno, mas o inverno foi um choque, ainda mais que eu morava ali na frente do Hudson River, então você vê aquele rio bem congelado, e teve invernos bem mais frios do que estão tendo agora, então assim, era muito frio. E assim, aqui todo mundo viaja, né, então aqueles tem que ir, todo mundo viaja, todo mundo viaja. Hoje em dia eu já tenho horror de aeroporto. Ela tá falando em Nova York, tá, É. gente? Não é bem a É, realidade do exatamente. subúrbio, que é a maior parte dos Estados Unidos, a realidade dela é de Nova York. Ah, mas eu vejo tanta gente viajando. É. Carla, e quando aconteceu que você, assim, sentiu que você pertencia a esse lugar? Que você percebeu: "Não, Nova York é aqui, minha casa"? Olha, isso aí tem várias fases, né, porque Nova York eu falo, ele é ame ou hate. Então assim, ame ou odeie, não tem ninguém que eu conheço que vem para Nova York que ou não adora ou não gostei. Inclusive a primeira vez que eu vim para Nova York, que eu fui lá ver o Fantasma da Ópera, isso aqui, estava tipo, sabe aquele dia after snow, que tá tudo meio Uhum. sujo, meio melado? Delecado. Eu falei: Uhum. "Gente, que merda, que lugar é esse?", né, tipo, não gostei, porque eu tinha feito uma viagem de intercâmbio que depois eu fui para Califórnia, então, nossa, São Francisco, que maravilha, aquela Nova York que eu odiei. Como é que eu ia imaginar que um dia eu ia voltar a morar em Nova York? Mas Nova York tem fase, assim, no começo eu falava, eu me achava, assim, estranho no ninho para morar, eu falava: "Ai não, morar apertado, esse calor, aí esse frio, aí não sei o quê". Hoje em dia eu já vejo assim, nossa, eu amo o fall, eu amo, né, o verão, amo as praias, né, até as praias no Hampton, até praia em Coney Island eu já levei meus filhos.
e essas aventuras que eu adoro muito pesquisar, porque na época que eu mudei, tipo assim, eu morava na Union Square, aí eu mudei para o Upper West Side, numa ruazinha nova que chamava Riverside Boulevard. Ninguém sabia onde era uma coisa assim, as pessoas eram muito bairristas, ou quem morava em Downtown não ia para Uptown, quem morava de Uhum, West Side não ia para West Side. E eu sempre fui essa pessoa que eu gostava de explorar muito, ficar andando, então assim, aí eu comecei a descobrir mais lugares que eu gostava, que não era só ali onde eu morava ali, porque quando você vem para casar, você começa a meio levar a vida daquela pessoa que você casou, além de tudo as regras. "Ai, não pode isso". Aí chega no restaurante: "Ah, mas não gostei dessa mesa". "Ah, não po ah, mas tem que sentar naquela mesa". Então eu fiquei muito tempo seguindo essas regras que não tinha nada a ver, nem comigo, e por que não? Você não pode pedir o que você uhum. quer, entendeu? Aí demorou um tempo para eu voltar a ser a pessoa que eu era, adaptada aqui, né, a essas coisas. E no fim você pode tudo, é só você saber como fazer, né, e não fazer nenhum absurdo. Mas quando foi que você percebeu que você estava pronta? "Pertenço aqui, o Aí eu acho que Brasil é para foi visitar"? depois do meu divórcio. Olha, com muita coisa aconteceu só depois do divórcio, Carla. É muita coisa, porque o meu casamento praticamente foi para tentar ter filho e depois para ter filho, Olha só! entendeu? E depois para cuidar de filho. Uhum. Então, assim, a parte do romance foi sobre o começo. Porque depois a realidade é outra, você ter filho aqui, ter filho no Brasil é uma coisa completamente Completamente diferente, diferente. entendeu? E fora assim, não tem aquela vizinha para você porque, por exemplo, até tinha umas vizinhas legais, a porta do meu apartamento ficava aberta, era assim uma festa. Mas assim, ninguém quer ficar com o filho dos outros, ninguém quer responsabilidade, porque criança dá trabalho, ainda mais gêmeo. Então cai, quebra braço, quebra a perna, cai da janela, sei lá. Ninguém quer essa responsabilidade, então ninguém quer ajudar. E no Brasil ninguém pensa muito nisso, né? Então assim, claro, dá uma ajudinha aqui, fica ali, então, e essas coisas. Então, depois acho que depois do divórcio, depois eu comecei a ficar mais porque aí meus filhos já tinham uns 13, 14, 15 anos, também já estavam mais independentes, fazendo coisas sozinhos, mas eu fui mãe com 44 anos, né, então Você assim casou com 38 e foi mãe aos 44. então assim, eu era aquela mãe avó, né, então aquela mãe super protegida, como eles falavam que ia voltar sozinho de Subway da escola, "Ai meu Deus", né, eu ia, levava e buscava e ficava indo junto em tudo que é lugar, até uma hora que eles falaram: aquela coisa de "de mãe, por favor, me pega lá na esquina", né. Eu sei. Ô Carla, mas eu quero falar uma coisinha, quero te perguntar um tema, porque eu prestei atenção aqui, você várias vezes você falou: "Ah, isso só depois que eu me separei, isso só depois que eu me separei. Ah, eu fiquei dependente, é muito ruim ficar dependente". Fala um pouco sobre isso, assim, essa questão tão latente hoje, que é a questão do empoderamento feminino, da independência. Que conselho você daria para mulheres, muitas, nós temos aqui nos Estados Unidos muitas mulheres que vêm acompanhando os maridos em oportunidade de trabalho, foi inclusive o meu caso. Então, paralisam a carreira no Brasil e vêm realmente acompanhar o marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser esse braço. Você que já passou por isso, que teve que enfrentar um divórcio, o que você diria para essas brasileiras imigrantes? Olha, você dar conselho é muito fácil, né, mas mesmo assim eu vou dar, mas não é assim, todo mundo fala que a independência da mulher é a independência financeira, porque se você não tem independência financeira, você não consegue ir até a esquina, mesmo se divorciando, aí você fica, assim, naquela batalha, né, do divórcio, que é complicado. Aqui tem uma parte boa que você pode ser pró-si no seu processo, advogado costuma fortuna, né, tem gente que se divorcia e acaba sem nada, porque os advogados, né, ficam com tudo. É muito diferente, é que nem médico, né. Lá no Brasil te tratam bem, dá cafezinho, não sei o quê. Aqui, e advogado é igual. Aqui, tipo assim, a hora é tanto, dá licença, acabou o tempo, não faz as coisas, você reclama, manda e-mail, ninguém responde, assim, não é aquela coisa paternal, né. Então é complicado, mas é um complicado que é bom, porque aí você começa a se tocar, começa a se virar. Eu advoguei, tipo, pró-si em vários processos, então assim, aqui você pode. E aí você vai aprendendo, e cada vez que você vai aprendendo alguma coisa, ou você ganha uma causa de outros advogados, sei o que, você fala, por exemplo, no meu caso, eu acabei começando a gostar desse challenge, entendeu? Eu sempre Uhum. adorei um challenge. Então você vai naquele challenge para fazer e no fim você acaba gostando, aí você acaba, eh, se virando. Então, acho que a independência para todos os casos, né, mesmo esses casos que, como eu participei lá da Mulheres do Brasil no começo, fiz a cartilha de violência doméstica,
a Luísa sempre falava isso também, a Luísa Brunet, negócio a mulher faz coxinha, faz qualquer coisa. Você ser independente vai te ajudar muito, né, porque Uhum. senão você acaba tendo que voltar para casa e assim, bom, é óbvio, ser independente financeiramente é a melhor coisa, mas nem sempre é fácil, eu mesma não consigo ser totalmente independente financeiramente, porque aí você tem aqueles problemas, você começa a fazer as coisas que você estava acostumada a fazer como filantropia, de repente você tem que cobrar por isso, aí você não sabe cobrar, e você acha chato cobrar, então é difícil até você estabilizar, mas é um conselho que eu dou, que é fácil de dar, mas não é fácil de realizar. Sim, a independência financeira é o que você acha que é o mais importante. Eu acho que é mais importante para todo mundo, mas principalmente para a mulher que ou quer sair de um casamento, ou quer sair de uma situação, ou, né, porque senão não dá, ela volta para casa e só o pior pode acontecer, né. Uhum. Eu E você concordo vê no com Brasil você. como está hoje em dia, quantos casos de feminicídio, isso aqui só aumentando, aumentando. Eu não sei se é porque a gente fica sabendo mais o que está acontecendo, porque realmente está aumentando, mas eu acredito que esteja aumentando. Com uma coisa de violência com criança, que isso aí eu fico muito preocupada, por isso que eu ficava muito grudada nos meus filhos. Porque a gente achava: "Ai, lá no Brasil não é assim, aqui tem pedófilo". Não, tem em todo lugar, né. Você tem mesmo que ficar mesmo de Em olho cima do seu mesmo em cima, filho. eu sempre fiquei muito em cima. Por isso que eu era, por exemplo, uma época, meus filhos estiveram aqui numa escola pública, porque tipo assim, aqui em Manhattan, acho que todo lugar, rezona as escolas, então, por exemplo, a Sim. escola que é a melhor escola de Nova York, no outro ano pode ser a pior, então tipo assim, eu mudei para um apartamento para ter meus filhos numa zona que era a melhor escola de Nova York, só que quando eles nasceram mudou, ficou para a pior escola de Nova York. Aí uma época que eles saíram numa escola particular, não sei, tiveram que ir para essa pública que era a pior de Nova York. Eu resolvi o quê? Vou ser class parent e não me as horas que eu não era class parent eu ficava sentada na escada, na Olhando, porta da esperando. escola, às vezes olhando que tinha um vidro assim, eu ficava, e também porque eu já era uma pessoa muito essa é uma parte boa, eu era muito realizada profissionalmente já no Brasil. Então eu já tinha minha empresa, tinha feito milhões de eventos, trabalhei com o Pelé, com o Senna, fiz o primeiro show do Michael Jackson, da Madonna, do Rolling Stones, porque eu sempre tentava encaixar meus clientes em tudo que era evento e juntar, que já era uma época que eu fazia networking e não sabia, então assim, eu já era super realizada profissionalmente, o que ajuda muito, Uhum. né, aí eu quis ser mãe e era uma fase nova e queria me dedicar. Agora a pessoa não é realizada profissionalmente, ainda passa por isso, ainda é dependente financeiramente, aí é muito mais difícil, eu acredito. Você viveu mudanças pessoais importantes e teve que recomeçar. E recomeçar te assustou? Não me assustou assim, porque eu gosto de um challenge, também porque eu estava tão sufocada, mas tão sufocada, apesar de tudo que eu passei, foi assim um alívio tão grande, porque eu já tinha escutado relatos de amigas minhas que falaram: quando meu marido chega em casa eu quero entrar dentro do closet", assim, tipo assim, a situação já chega num ponto assim, eu como eu falei, eu já casei tarde, tive filho tarde, eu não tinha essa intenção que isso fosse acontecer, né. Fora que assim, namorei, sou super namoradeira, namorei assim, São Paulo inteiro, então assim, eu já era realizada profissionalmente, assim, eu já Emocionalmente. era realizada profissionalmente, já tinha namorado todo tipo, tudo isso, milhões de amores, então assim, vai, agora eu vou ter filho, que é o que faltava na minha vida, na minha cabeça, e vou dar uma sossegada, mas aí chega aquele ponto você fala assim, e também depois de 20 anos de casado, as pessoas mudam, né, cada um, muda, então muda como pessoa. Então assim, eu sempre fui mais expansiva, gostava de sair, de ter a minha turma brasileira que eu não achava e não sei o quê, então, sabe, eu não queria ficar trancada dentro de casa. E as crianças também crescendo, ficando mais dependente, eu fui aguentando até um tempo, aí chega aquela coisa que você não consegue mais respirar. Aí você fala: "Ah, não", aí a coisa começa a como era? Desandar. Descambar, Uhum. desandar, aí você fala: "Ah, não", aí quando você toma aquela atitude, quando a mulher chegar nesse ponto, tipo no meu caso, né, que não pensava em separar, já tinha não tinha assim, não tinha amante, não tinha nada disso, porque se tem um amante dá aquele empurrãozinho, né, mas nem isso tinha, às vezes falava: "Devia ter a minha mãe até falava: 'Arruma um amante que seu casamento melhora'", eu: "Ah, não", porque assim, quando você tem Conselho de mãe. conselho de mãe psicóloga, mas aí você tem filho, você fala:
não tinha a ver, também, assim, não tinha vontade, porque você também tá, assim, toda cuidando de filho. Tem uma amiga minha falou assim: "Nossa, mãe não tem dignidade, né", porque uma vez estava no playground, você tá quase com o peito de fora, não tá nem vendo, a mamãe tá no meio da rua, aquelas coisas, você tá sendo mãe. Mas para mim era bom, porque era aquele momento mãe, que eu queria tanto e Uhum. que antes, não já tinha tido no momento namoradeira, o momento profissional e não sei o quê. Então você não pensa naquilo, mas aí quando você não aguenta mais, e você quer ter você fala assim: "Existe vida depois da maternidade, existe vida depois de um casamento", então assim, aí você tem aquele challenge, aí é muito bom, é muito libertador, eu acho, apesar de todos os perrengues que você passa, eu acho que vale a pena. O que falta realmente, que deu aquela defasagem, é a tal da independência financeira, né. Eu acho que recomeçar, é sempre bom. Te dá uma vida nova, te dá esperança, te dá challenges coisas que você achava que não era capaz, e aí você quando você vê que você é capaz, te dá uma revivida, entendeu. Uhum. Como fala: "Não existe vida depois do divórcio", existe. "Não existe vida depois dos 40", existe, e é muito melhor. Olha só, e como é? Ô Carla, agora eu quero saber, depois desse recomeço, qual das Carlas se sobressaiu? A namoradeira, a profissional, a mãe? Me conta. Todas, Ah, veio tudo junto. todas, e todas melhor. Então tá bom, Porque então namorar closet ficou depois pequeno, namorar aí você depois dos tomou uma namorar decisão. depois dos 50, sei lá, 60 é muito melhor, né, porque você, Ó, né, você se sente mais, assim, te dá uma segurança, já você já tá levantada, e você segura, é né? uma pessoa como mulher, você é muito mais segura, né, profissionalmente, assim, que nem eu falo, não é recomeçar for start, for scratch, é você, É né, assim, não é você continuação, né? começar sem experiência, é você recomeçar com muita experiência, porque às vezes Uhum. você acha: "Ai não, hoje em dia tem tanta gente jovem, tem tanta tecnologia, tem tanto não sei o quê", mas gente, antigamente era muito mais difícil, né, assim, tipo assim, hoje em dia eu falo, às vezes minha filha vai viajar, não sei o quê, eu falo: "Gente, quando eu ia para Paris, eu tinha que abrir um mapa desse tamanho no Subway, e não falava nem francês nem inglês, então assim, era muito mais complicado. Hoje em Agora dia, você põe no Google põe no Maps, Google você Maps, você segura chega um lá, do videogame. Translate, o Uhum. óculos da Apple, entendeu? É muito, então assim, não é que você está recomeçando, você está recomeçando uma super experiência. Com Né, certeza. então assim, também é um challenge e é bom, porque aí você começa aos poucos, que depois eu conto como as experiências que eu fui tendo, que você vê que não só é capaz, como você é muito mais capaz. Então, quando você vai tendo essas coisas, assim, você vê que namorar depois do 50 é muito mais gostoso, você, é claro que sempre tem os probleminhas que sempre tem, mas assim, para a pessoa, pra gente, é muito melhor, você dar um challenge profissional é muito mais, você reconhece muito mais O pra valor. do Uhum. valor disso para você mesma, você vê seus filhos, crescendo e ver que você deu uma educação boa, que essa educação que você deu lá naquele comecinho, eu fazia meus filhos comer pizza com garfo e faca, eu achava absurdo comer pizza com a mão, hoje em dia todo mundo come pizza com a mão, mas assim, esse foi Mas outra eles sabem esse comer é com essa garfo e outra foi faca. outra coisa, né, que eu quando a gente chega aqui eu falava: "Gente, todo mundo come pizza com a mão, né", imagina, hoje em dia eu nem lembro A paulista, eu nem achando um lembro que crime. comia pizza de garfo e faca, mas eu fazia questão de ensinar meus filhos assim, para usar garfo e faca, pra você, e não só isso, mas tudo assim, ética, por exemplo, ética é uma coisa que acho que quase que não tem hoje em dia, eu acho que meus filhos são crianças super éticas, quando eu vejo as situações que eles passam e como eles reagem, tipo, a primeira vez depois da Covid, eu fui fazer botei a gente numa terapia familiar, porque tinha começado o divórcio e tal. Aí, quando eles começaram a falar com a terapeuta, eu falei: "Nossa, como eles são articulados, né, como eles Os sabem seus filhos. falar". Então, assim, você vê, nossa, tudo que eu falei, que eu ensinei sobre ética, sobre isso, sobre aquilo, né, inclusive sobre o menino, porque quando você tem um filho menino e menina, você tem que ensinar o menino também a respeitar a mulher, a não sei o quê. E é engraçado como as meninas falam, é que a gente já vem com aquela coisa da cabeça, eu lembro que eu fazia assim: "Ai, vou ensinar ela a pôr a mesa, não sei o quê", então Valentina, vem ajudar a mamãe a pôr a mesa. Aí ela ficava assim: "Mas e o Frederico?" Aí eu falava: "Ah, é, tem razão, ele vai ficar jogo, ver TV", sabe assim? Então você vai aprendendo com eles também. Uhum. Então Sim. você vê assim, então eu falei, todas as áreas são gratificantes. E nesse contexto todo, como surge a Carla aqui nos Estados Unidos, empresária e com essa influência que você realmente exerce, assim,
focada em network, negócios, consultoria. Fala um pouco sobre como isso aconteceu. Eu acho que eu sempre tive uma veia, assim, de networking que eu nem sabia, tipo, e não de networking, mas de navegar por vários mundos diferentes. Por exemplo, quando eu estava na escola, antigamente tinha aquela turma das patricinhas, a turma dos hippies, dos bicho grilo, eu sempre estava no meio, sabe, eu me dava bem com todo mundo. Hoje em dia a gente tem até uns grupos de escola antigos que cada um virou de um lado, até na política, né, os grupos de WhatsApp, aí acaba o grupo, divide por 2. Eu sempre estou no Continua amiga de todos. grupo Uhum, dividido, nos 2 grupos uhum. divididos, e não sei o quê. Então, eu acho que eu sempre tive essa veia, assim, e nunca dei muito valor a isso, porque, não é que eu não dei valor, é que você sempre está naquela situação que você está dependendo de alguém, vivendo a vida de alguém, fazendo não sei o quê, e aí mas isso sempre teve em mim, aí que eu falo, uma das coisas que depois, eu comecei a fazer sem querer, né, assim, tipo, todo mundo com o tempo começou a me procurar aqui, começou a época que o dólar é muito alto, o pessoal querendo fazer fundraising aqui. Eu sempre fui nos galas da Brasil Foundation desde que eu mudei, acho que o primeiro 2001, 2000 e coisa, mas nunca participei assim, porque eu também não queria participar, como chama? Eu não podia me comprometer com nada, porque o foco eram meus filhos, Uhum. né, então a única coisa que eu podia fazer, em termos de trabalho, aí começou essa coisa de filantropia, era muito mais exacerbada aqui nos Estados Unidos que no Brasil. E aí eu achava que isso era bom, porque isso eu podia fazer sem ter muito compromisso, o pouco que você fazia, você estava fazendo, basicamente eu continuo fazendo filantropia, né, mas assim, você não tinha aquela obrigação que era um trabalho, ou um negócio, então era uma área que eu fui, assim, Se tipo, me desenvolveu. desenvolvendo. E aí quando começou o dólar ficar muito alto, começaram os projetos sociais, artísticos e tudo, começaram a vir para Nova York querendo fundraise. E aí não fui eu que fui atrás, as pessoas começavam a me procurar, porque alguém ligava, sabe quando você acha, assim, que você mora num país e você tem que dar um welcome para quem é brasileiro que vem? Uhum, Então todo mundo que uhum. sempre que procurava com a pergunta mais idiota: "Onde que é o Central Park?", eu nunca falava, eu respondia. E aliás, uma coisa que eu acho, assim, eu acho super falta de educação não responder. Que seja um WhatsApp, que seja qualquer coisa, mesmo para quem você não conhece, eu sempre dou uma resposta, sempre dou uma atenção. E aí acho que com isso foi gerando, assim, uma procura, né, tipo uma coisa natural, as pessoas começavam a vir e procurar e me chamar, e aí eu comecei, mais por esse lado. Aí eu vi que a network, que inclusive navegar por mundos diferentes ajuda muito. Sim, Carla, você já tinha toda essa bagagem também da experiência que você tinha no Brasil, fazendo formada em relações públicas também, e da sua experiência de trabalho, e promotora de eventos também, de certa forma, e juntou com esse conhecimento de Nova York, que para o Brasil virou um ativo, certo? Mas quando você transformou isso em negócio e fundou a Net Strategies New York City? É, foi mais ou menos assim, com essa procura que teve, e aí eu vi que eu tinha 2 mundos, né, que era todos os conhecimentos que eu tinha no Brasil antes, porque eu fiz desde os eventos aí que eu te falei, mas assim, públicos diferentes também, né, eu gostava de coisas diferentes, então eu trabalhava com o Yacht Clube de Santos, com a Hípica Paulista, que era cavalo, com galeria de arte, com automóvel, e no fim juntava esses grupos, e aqui juntou com um tipo de pessoas. Aqui foi acabou surgindo com a procura que tinha, as pessoas sempre me ligando, eu sempre com essa preocupação em responder, então eu fui vendo que tinha uma demanda, né. E Uhum. aí o negócio de virar um business, foi assim, não fui nem eu, né, foi as pessoas que começaram a falar: "Não, mas você quanto você vai me cobrar? Quanto não sei o quê". "Não, mas eu quero te pagar". Eu: "Ai meu Deus", né, eu nem sabia. E aí quando surgiu, outros projetos grandes como o GT em Favelas, que eles vieram, que eu já estava procurando, até eu fui challenge myself, assim, eu queria meio realizar o sonho das pessoas, sabe, uma coisa assim. Uhum. Então o cara queria vir para cá, ele tinha um sonho de vir, tinha não sei o quê. E aí eu fui fazendo, ele queria tocar o sino na Bolsa de Valores de Nova York, ele queria ir na ONU, eles não tinham, visto. Aí você vai tentando fazer a coisa acontecer, e aí eu fui vendo que as conexões que eu tinha, tanto do
tempo das conexões do Brasil, como aqui, que nem eu falo, você não começa, não é um recomeço do nada, é um recomeço com você já tem um background grande, né, de anos que estava meio esquecido na minha cabeça. E as pessoas também, como aqui ou como lá, que eu acho que você tem que dar valor, quem está no começo, quem estava no começo lá hoje em dia, eh, depois virou uma grande empresa, né, tipo o exemplo da JHS, que eu trabalhava, fazia consultoria lá, relações públicas para o restaurante deles, que era o The Place, era uma construtora normal, pequena, um restaurante. Hoje em dia a JHS tem o Fazano, não sei o quê, inclusive o filho dele, que na época eu trabalhava era para o pai, o filho dele, que é o Zeco Auremo, vai receber o Person of the Year esse ano. Então, assim, eu acho que sempre você tem que dar valor para todo mundo, sabe assim, do pequeno, do grande. E acho que é essa vantagem de você navegar em Vários universos ambientes. diferentes, Uhum. né. Carla, e com certeza a demanda existiu, as pessoas te procuraram porque por trás existe uma boa reputação. Como foi construir essa reputação? Eu acho que uma coisa assim é você dar atenção, você não prometer coisa que você não pode cumprir, você ter credibilidade, que é muito importante em qualquer negócio, porque você vê, nossa, eu vejo muitas coisas, não só projetos como pessoas, né, nesse tempo inteiro, você vê muita gente que começou e afundou, muita gente, não sei o quê, e eu sempre acho que as pessoas que somem do mapa, assim, são pessoas que não têm credibilidade. Uhum, Assim, some do mapa que eu digo do business ou de alguma coisa assim. Então, acho que eu sou briguenta, eu sou muito cri-cri, tipo, eu sou hoje você fala, a maturidade também te traz isso, eu não engulo sapo, eu não uhum, vou fazer um negócio que eu acho que está errado, eu não vou assinar embaixo de um projeto que eu não concordo, entendeu? uhum, Eu critico mesmo, eu falo: "Olha, isso", e no fim eu acho que eu até acabo tendo razão, apesar que muitas pessoas não admitem, mas eu acho assim que se você vê um negócio que eu sou muito assim, eu vejo um negócio ou um projeto, ou uma pessoa, eu já dou aquele screening assim, sabe, rápido, que é por uhum, experiência, você já fala: "Isso precisa melhorar nisso, 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 nessa área", eu não sei exatamente na hora como, mas você já sabe o que mais ou menos está errado e o potencial mais ou menos que pode ter. uhum. Então aí você já vai trabalhar a partir disso. Aí isso Então eu acho que viraria uma uma coisa consultoria. é uma consultoria que, né, poderia só fazer consultoria, por sinal. Mas eu acho que, assim, se você para você ter credibilidade, você também às vezes tem que ser dura e falar as coisas que você realmente acha, né, e a pessoa tem que aceitar, É, não pode só ser, ou pelo menos pensar a senão fica respeito. muito puxação de É. saco também, né? Ah, não, não dá, porque o que que adianta você puxar saco? A pessoa vai, pode fazer uma coisa para você, faz uma vez e depois não faz mais, não fa aliás, as Uhum. coisas que mais tem é puxar saco, né, falando bem a verdade. É, Carla, conta pra mim. Quem tem muita influência, quem conhece muita gente, quem vai em bons eventos, tem muita gente puxando saco? Não, meu não, mas eu acho que tem muita gente puxando saco de muita gente. Que você vê. Que eu vejo. E assim, e eu não puxo o saco, eu peço alguma coisa e também eu não faço ninguém com ninguém que eu não gosto, sabe assim? Não vou ficar fingindo que gosto de uma pessoa que eu não gosto, porque essas coisas, isso que eu falo, é credibilidade e autenticidade. Mas tem Porque muita gente é, puxando saco, é Carla. credibilidade e autenticidade, porque não, você não vai conseguir uma coisa boa de verdade na base da falsidade, Uhum. na base de elogiar uma coisa que você realmente não acha. Com o tempo tudo vem às claras, né, então E nesse universo de conexão, de network, de fazer ser de certa forma uma ponte entre Brasil e Estados Unidos, entre empresas e negócios mesmo, né? Aqui existe uma diferença entre a influência real, aquela que consegue realmente fazer as coisas, e o só o status? Você consegue observar isso? Tem gente que é só status, eu acho que tem as 2 coisas. Tem gente que é só status e é assim, um tiro na água, né, porque não, e as status redes sociais abrem muito espaço para status isso só hoje, não né? não significa nada, e tem gente que realmente tem influência, muita influência, mas às vezes nem sabe usar a influência, ou às vezes, não é aquele tipo de pessoa que é muito influente, mas não tem aquela coisa do Aquele social, interesse para aquele poder traquejo transformar social aquilo. e não tem aquela coisa, então tem essa diferença sim. Carla, e circulando em vários ambientes como você
já falou para a gente aqui. O que você acha que é importante, principalmente, o empresário que quer começar nos Estados Unidos ou uma, instituição non-profit que quer fazer captação aqui, entender antes de entrar em ambientes mais estratégicos? Eu acho que a primeira coisa é a pesquisa de mercado, né, que a pessoa tem que fazer. E assim, eu não faço tudo isso, mas eu posso indicar, por exemplo, muita gente me procura: "Ai, quero exportar, eu quero isso". Aí eu indico, por exemplo, eu escrevo, lá para a revista Global Insights e uma coluna, e eu já escrevi um artigo que eu acho bem legal sobre estratégia como chama? Networking na Big Apple, e ele tem um sócio que ele tem uma empresa que chama Boston Innovation Gateway, que faz essa parte de internacionalização de empresas e não sei o quê. Como a gente colabora entre si, então eles falam: "Se você tiver um cliente seu, alguém seu que", então eu consigo marcar uma entrevista com eles, para fazer uma análise da pessoa, e às vezes você vê que a pessoa não tem nem, tem uma ideia, mas não tem um business certo, então assim, mesmo assim, eu tento uma entrevista, alguma coisa com eles, para a pessoa cair na real: Uhum, "Olha, o seu potencial é X, ou você não tem potencial, uhum, ou se você até tem, mas você vai ter que fazer X essa etapa". Então, às vezes, eles fazem umas perguntas super assim: "Quanto você quer exportar? O que que você quer exportar? O que que você quer fazer?", isso aqui. E às vezes sabe, um questionário básico, e às uhum. vezes as pessoas não têm nem resposta, mas eu acho legal passar, e a pessoa assim, tipo, passar um feedback bom para a pessoa também não ficar, né, imaginando coisas que são E na difíceis, sua ou imaginando ou você prometer coisas que são inviáveis, porque muita gente fala: "Ai, não, legal o seu projeto, ai, vamos fazer", não, eu sou aquela pessoa bem chata, assim, às vezes eu falo: "Olha, eu acho que não tá bom isso, não dá certo, eu não tô vendo, pelo menos no meu ponto de vista, mas vamos dar uma pesquisada de mercado mais específica, né, mais". Mas conhecendo o mercado americano e como as coisas funcionam, especialmente em Nova York, nessa questão de business, você, com a Net Strategies, presta essa consultoria prévia no sentido: "Ó, precisa fazer esse ajuste aqui, vamos buscar informação ali", isso aí que é parte do trabalho? É, uma consultoria prévia, né, mas depois a gente tem que encaminhar, e não é muito para business, é como assim também para projeto social, projeto Hum. artístico, projeto educacional, e às vezes pessoas mesmo, por exemplo, a gente que está procurando estágio, estudante, então um dos motivos dessa demanda foi eu criar um grupo, e depois de outros grupos, que eu montei esse grupo, de WhatsApp Community, fui dividindo em subgrupos, também os subgrupos também vieram de acordo com a demanda. "Ai, todo mundo me procura, eu recebo milhões de coisas paralelas e eu falo: "Se eu consigo responder todo mundo, como é que tem gente que não consegue responder, né?". E aí vai surgindo: "Ah, eu estou procurando emprego", falei: "Ah, então vamos abrir um grupo de jobs, então vamos não sei o quê". Então, conforme a demanda, você vai fazendo, então não é só business, é um monte de tipos de demanda, desde projeto social, de gente procurando emprego, de gente, querendo mudar de vida, né, tem um monte de coisa. Quer dizer, assim, é um leque muito grande, para falar a Sim, agora verdade. para quem está buscando para uma instituição social no Brasil, que está buscando captação aqui nos Estados Unidos e que venha, procurar a Net Strategies, qual seria o primeiro passo? É, eu acho que também, além de você pesquisar o mercado, o que que eles têm que entender um pouco de fundraising aqui, das leis de tax deductible, o que que eles podem fazer, e assim, se eles têm uma história para apresentar, né, uma Com a história que tenha instituição. um outro caso de sucesso, que tem uma coisa assim para poder fazer eventos não grandes, que às vezes a pessoa já quer fazer um evento, então, fazer eventinhos pequenos, reuniões pequenas, para ver se ver quem é que vai acreditar nesse projeto, para ver que concorrentes, porque projetos sociais também têm concorrência, que concorrentes que ele tem, quem que já está nessa mesma área, o que que já fez. E acho que o mais importante é ter uma história para contar, assim, tipo, uma Uhum, história que fala um case, uma coisa que está acontecendo, uma coisa concreta, porque tem muita gente com muito sonho, né. E a coisa que sim. mais o pessoal quer é o tal do sonho americano, que nem sempre é um sucesso, né.
E claro, você trabalha nessa ponte Brasil Estados Unidos, ensinando um pouco de os caminhos aqui, abrindo algumas portas, e você já teve situações em que você teve que ensinar um pouco, assim, aquele executivo, aquela, criadora de projeto, a se comportar socialmente aqui nos Estados Unidos? Um pouquinho, assim, dessa cultura básica É, do não é se comportar americano? socialmente, mas assim, o básico é tipo, que eu também demorei para aprender, que é assim, chegar no horário, né, O básico é a pontualidade, a gente. pontualidade, básico assim, para quem é brasileiro. Então, tem uma série de coisas assim que só o tempo, obedecer certas regras, não Quais precisa regras sei que lá, vêm, assim, à sua às mente? O vezes você vai horário num tudo lugar, não bem, pode entrar com telefone, ou não é para ficar falando no telefone atendendo, tem gente que não ficar encostando muito, tem mania abraçando. de botar no viva voz e ficar falando, eh E essa parte do touch mesmo, assim, porque nós brasileiros somos muito, assim, eu acho que essa calorosos parte no do touch cumprimento. eu já vi o contrário, já vi brasileiro que fala assim: "Ai, não gosto muito de lidar brasileiro que eu não gosto muito desse touch". A Mas brasileiro para é, brasileiro. não, mas assim, é coisa do brasileiro e tem muito americano que gosta também desse touch, né, tipo Ó, assim, eles se sentem mais welcome. Mas tudo depende da situação, depende da pessoa. Ah, por exemplo, se comportar não, mas estou dizendo, por exemplo, uma vez eu levei um grupo de um projeto social na ONU, então a gente tinha e era verão em Nova York, então a gente tinha um grupo lá do pessoal para explicar, então eu falava: "Gente, nós estamos indo num lugar assim, assim, por favor, né, não é para ir de t-shirt, de shorts, sabe assim? uhum, A gente vai ser recebido por autoridades, formalismo, então, por favor". Mesmo assim, tinha um ou outro que você falava assim: "Meu Deus", né. Mas assim, eu pelo menos fiz a sua minha parte. parte de avisar. Então são, assim, são detalhes e depende da situação também, Uhum. né. Carla, e a Net Strategies não é apenas para Brasil e Estados Unidos. Aqui nós temos uma comunidade imigrante, com milhares de pessoas. Você também auxilia profissionais, empresários brasileiros imigrantes a expandirem seus negócios, conhecerem o mercado de Nova York? Tem essa linha também? É, assim, quando eu comecei iniciei vários grupos em Nova York, então um dos grupos foram Mulheres do Brasil. E aí quando a gente começou a fazer o grupo Mulheres do Brasil, o minha coisa era a negócio de filantropia Brasil aqui. Então eu sentia que já tinha muita gente ajudando, trazendo os projetos para cá, né, para tentar ajudar o Brasil e tal. A gente fez eu falei: "Vamos fazer uma pesquisa do que tem de comunidade brasileira aqui", porque a gente também tem que ajudar os brasileiros que estão no nosso quintal, modo de falar, né, que estão aqui também você vê pessoas porque a gente estava acostumado, eu pelo menos com aquele mundinho de Manhattan, e tem todo um outro mundo, né, de brasileiros. Então aí eu comecei a navegar nesse primeiro pelo Mulheres do Brasil, a gente começou a fazer uma pesquisa das instituições, que tinham, e tinha muita coisa, né, grupo de capoeira, grupo de a Mantena, grupo isso, grupo aquilo. E foi descobrindo, depois eu fui para Boston, aí fui descobrindo lá como é que chama? O Brasil Work Center, aí fui descobrindo a comunidades brasileiras em volta de Nova York, na região de Boston, fui fazer visitas, fui pesquisar, assim, muito por curiosidade também, que eu sempre tive essa curiosidade, né, do do ser humano, o comportamento das pessoas, acho que isso me ajuda também na coisa de network, é você conhecer mais a fundo como é que as comunidades se 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 Organizam comportam, ali. se Uhum. comportam. Então, tanto um dos motivos e depois dessas pesquisas e tudo, e de participar, e essa demanda também, quando você vai pesquisar, você vai num lugar, as pessoas te conhecem, aí também te ligam, aí você vai vendo as necessidades. E aí todo mundo tem essa mania de falar como a adaptação aqui é difícil, a vida é difícil. Eu te falei de Ah, ajudar a pessoa empresários começa aqui. a me procurar, assim, como a vida não é fácil aqui para todos os lados, então tá todo mundo meio sobrevivendo e não consegue ter aquele tempo de muita conexão. Então todo mundo começa a falar, porque assim, tá cada um lutando pela sua sobrevivência, entre aspas. Então assim, às vezes ajudar o outro não é prioridade, porque a prioridade é você ajudar você mesmo, a sua própria família. Então muita gente fala: "Ah, a comunidade brasileira não é unida, ninguém quer ajudar os outros, não sei o quê". E aí foi um dos motivos que eu criei o grupo, falei: "Não é que não é unida, é desorganizada".
Então, se tiver meios e conexões e que você possa tentar ajudar a abrir as portas, é um dos motivos que eu montei um grupo, que foi por causa de outros grupos que eu participei, eu falei: "Ah, vou montar um grupo que seja só meu", e também eu acho legal ajudar a mulher, acho que a mulher precisa de muita coisa, mas eu acho que também essa coisa de grupo só de mulher, como eu participei de muitos já, eu acho que eu já dei a minha contribuição nessa parte. Então eu achei que tinha que montar um grupo que juntasse Isso. todo mundo independente do status social, entendeu? E onde a regra do meu grupo é uma só, bom senso, e no fim acabou dando super certo. Muita gente não participa, eu não tenho tempo, não tenho lucro, não tenho nada, mas foi a maneira que eu achei de fazer essa conexão e ver se o pessoal se organiza, e realmente o pessoal colabora muito uns com os outros, Uhum. por incrível que pareça. Eu acho que falta, assim, não que eu tenha fazido isso, mas acho que se todo mundo fizer um pouco, o que falta é uma não é que dizer que é desunido, falta uma organização para essa união acontecer. Uhum. Mas os profissionais e os empreendedores brasileiros imigrantes aqui, eh, você tem como atendê-los que querem realmente expandir seus negócios, entender um pouco de parte estratégica, de repente começou um negócio, às vezes não é um grande negócio, é um pequeno negócio, mas que ele quer expandir, ele quer crescer, fazer conexão, estar em grandes eventos, isso entra no atendimento da Net Strategies ou não? Não como execução, mas você pode, fazer a consultoria e dar uma encaminhada, entendeu? E Uhum, normalmente para tudo, né, para a parte de legislação, para a parte de burocracia, então é mais assim, mais um, como se fala, abrir uma porta, mais um encaminhamento e coisa, porque tem tanta coisa, a gente vai aprendendo tanta coisa que aparece, e tem tanta coisa nova também, né, tantas coisas, assim, por exemplo, dar um exemplo de caso de mulher. Tem muita mulher que não sabe que ela pode pedir social service, né, o social security dela, depois de separada, ou até depois que está casada, enquanto está casada, mas aí tu, nossa, eu não sabia. E não é só assim, gente que, não tem nada a ver com status social, às vezes é falta de formação, às vezes você é até daquela profissão, mas você tem um bloqueio de certas coisas, então assim, eu acho que é sempre poder fazer essa conexão com as coisas certas, ou poder encaminhar, né, isso aí sempre dá para fazer. uhum. Quais áreas e profissões e negócios você acha que tem espaço para desenvolver, para poder atender esse público brasileiro? Ó, por exemplo, advogados de imigração tem um monte, né, e tem um monte de problema também, você vê as coisas recentes que acontecem. Uhum. Mas acho que, por exemplo, advogados brasileiros no geral, para divórcio, para esse tipo de coisa, falta um pouco, Trabalhista, né? eu vejo que falta, vejo que existe uma demanda, que poderiam existir mais, quem sabe mais, não sei, quem sabe o pessoal mais novo aí começa a entrar e fazer. Eu sempre falo que nos Estados Unidos você tem que ter um advogado ou na sua família, ou Um ou de ou confiança, um de ou da confiança, comunidade de ou bom, porque confiança. inclusive é outro tipo de tratamento também, que nem eu falei, que nem médico, que nem não sei o quê. Você não vai ter o mesmo tratamento que você tem com um advogado no Brasil, que chega lá, te dá um cafezinho, conversa, fica triste quando você fica triste, não, é completamente diferente. Uhum. Então tem Inclusive eu espaço acho para que é uma essas área para profissões. explorar, e se tivessem mais advogados brasileiros, com certeza, com estilo brasileiro, eles iam fazer muito sucesso no mercado americano. Carla, e o seu grupo tem mais de 1000 membros, a sua comunidade, todos brasileiros. Quais as demandas mais reincidentes? O que que o pessoal mais busca nesse grupo de network? Mas assim, advogado bom, para coisa de família, contador, oportunidade de trabalho, muita gente procura coisa de apartamento, real estate, porque tem demanda, né, para turista, óbvio, em Nova York, mas também para quem fica por tempo, e também para estudantes, que eu também tenho o meu grupo lá que eu participo de mães que têm filhos em todas as escolas da região de Boston, todas as faculdades da região de Boston. Então também tem sempre aquela coisa, né, do acaba o ano, tem que mudar, não sei o quê, então isso é uma demanda enorme. Inclusive eu vou tirar minha carteirinha de real estate, já fiz o Olha curso. só, para Vai preencher já vai esse preencher vácuo. esse vácuo, mas tem muita gente trabalhando no real estate também. Mas é que tá, não tem muita gente, mas todo mundo tá no foco o quê? Nos big business, né. Então falta para essas coisinhas do dia a dia que o pessoal precisa muito. Sua história de vida importa.